Paz seja com vocês, meus irmãos. Sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Estamos estudando essa revista, primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé cristã. E na aula de hoje, aula de número 7 do primeiro trimestre, nós vamos estudar as duas naturezas de Cristo. A natureza humana e a natureza divina de Jesus. Uma aula importante, vou trazer várias notas de grego para vocês, para ajudar no entendimento. E também quero pedir a você que não adiante essa aula, assista a aula inteira para você não perder nenhum detalhe. Quando você pula a aula ou pula o tópico, você perde alguma informação. Se bem que em todas as últimas aulas eu tenho deixado capitulado aqui para vocês, então se você quiser ir direto no tópico e no item do tópico, você pode descer aqui na descrição e escolher o minuto exato. Aí você pode estudar aquilo que for mais interessante para você. Mas o bom mesmo é você assistir a aula inteira. Hoje nós temos 3 objetivos, como sempre. Vamos apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Vamos mostrar as heresias contra o ensino da dupla natureza de Cristo, que é o nestorianismo e o monofisismo. E vamos identificar o perigo dessas heresias na atualidade. A palavra-chave da nossa lição de hoje é natureza, né? Já que nós vamos estudar as duas naturezas de Cristo. Quem acompanha as nossas aulas aqui já percebeu que nós gastamos um bom tempo nos textos áureos das últimas aulas, fazendo uma investigação exegética já no primeiro contato aqui da aula. E hoje nós vamos fazer a mesma coisa. Hoje nós temos em Romanos 9:5 um texto importante que revela as duas naturezas de Cristo. Em Romanos 9:5 nós temos, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O que o texto áureo está deixando bem claro para nós é que Cristo, segundo a carne, é Deus bendito eternamente. Isso aqui é muito fácil de entender, não precisa de nenhuma exegese para chegar a essa conclusão, né? Porque a interpretação de texto simples já nos leva a isso. A gente vai precisar do contexto para entender a primeira parte aqui do versículo, que é dos quais são os pais. Aí você precisa ler Romanos 9 inteiro, né? Mas a gente pode deixar o que vem no prefixo antes da vírgula e tomar a partir da vírgula. E dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então esse texto já revela as duas naturezas de Cristo. No grego, Christos tokata sarka, Cristo segundo a carne. Esse termo sarx, que aparece aqui numa variação, sarka, significa literalmente carne. O texto completo no grego é assim: oitinis oipateris, que exono Christos tokata sarka, ono epipanton feos evlogitos estus eonas. Amém. Duas coisas aqui no grego também, duas partes do versículo em grego também nós vamos destacar. São as mesmas que nós destacamos em português. Christos tokata sarka, Cristo segundo a carne. O termo grego sarka, que aparece aqui como uma variação de sarx, sarx significa literalmente carne. Significa que Jesus realmente veio em carne. Ele nasceu em carne. E eu já vou invocar daqui a pouco João 1:14 aqui para a gente fazer uma hermenêutica, para a gente entender que literalmente Jesus realmente veio em carne. Tanto no texto em português quanto no texto em grego. Eu gosto de trazer o grego aqui porque tem gente que gosta, né, da etimologia. Eu também gosto da etimologia. Eu acho que quando a gente vai na etimologia, quando a gente faz a exegese, investigando cada palavra no idioma original em que o texto foi grafado, a gente tem mais confiança e a gente ganha um entendimento mais firme. 3 palavras a gente pode destacar aqui nessa segunda parte do versículo. Theos evlogitos estus eonas. A primeira é Theos. Theos é Deus. É o Deus verdadeiro. É o Deus de João capítulo 1 e versículo 1. Aquele Deus que sempre existiu. Ali no capítulo 1 e versículo 1 a gente pode perceber duas pessoas da Trindade. Que é Jesus, que estava com Deus, estava dentro da natureza divina. E a gente pode perceber também Deus o Pai, em João 1 e versículo 1. Em outras aulas eu já explanei bastante sobre esse versículo, não vou falar aqui. Mas esse aqui, então, Theos evlogitos estus eonas, esse Deus bendito eternamente, ele não é o Zeus da mitologia grega.
Ele não é nem de longe parecido com nenhum Deus antropomórfico. Não é Zeus, é Theos, o Deus verdadeiro, o Deus dos judeus e o Deus dos cristãos. E na última parte aqui, a penúltima palavra do versículo é eonas. Eonas significa literalmente eternamente. Isso aqui já aponta para a eternidade dessa pessoa, desse Deus que é bendito, né? Deus bendito eternamente. Então, aqui além de revelar a natureza de Jesus, desse Cristo que veio em carne, além de revelar a natureza dele que é bendita, também diz que essa natureza é eterna. Nós vimos aqui que Cristo aparece aqui segundo a carne e segundo a sua eternidade, segundo a sua divindade. Então aqui a gente já percebe duas naturezas. E se a gente for em João 1:14, a gente vai ter lá o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Na encarnação do verbo, a gente estudou esse versículo aqui no grego em detalhes. Se você quiser ver toda a explicação, assista a aula A Encarnação do Verbo. Mas só uma nota aqui, que o logos sarkes eieneto, e o verbo se fez carne. Esse termo sarkes que aparece em João 1:14 é o mesmo termo que aparece aqui em Romanos 9:5. Christos tokata sarka. Jesus, Cristo segundo a carne. E em João nós temos que o logos sarkes eieneto, e o verbo se fez carne. O que eu quero destacar aqui é carne e o verbo ieneto. E ieneto significa aconteceu, significa veio a ser. E ieneto está no mesmo campo de significados de outra palavra grega que é ignome. Ignome é um verbo grego que significa ser feito, significa tornar-se, significa acontecer, significa nascer. Com esse apoio de João 1:14 e vendo o significado original de eieneto, a gente percebe então que Jesus nasceu, que Jesus aconteceu, que Jesus se tornou, que Jesus foi feito carne. Então, a gente, fazendo essas investigações, a gente chega à conclusão, a uma conclusão irrefutável de que Jesus tem uma natureza humana, como tem uma natureza divina. Aceitar a natureza humana de Jesus não é problema para ninguém. Nenhuma seita, nem religião discute isso. Eles discutem e eles têm dificuldade em aceitar a natureza divina de Jesus. Mas Romanos 9:5 diz que ele é Deus bendito eternamente. E como nós vimos na aula Jesus é Deus, a gente tem vários versículos na Bíblia que mostram que Jesus é Deus. E mostra textualmente. São tão fortes os versículos que muitas seitas fazem questão de mudar o versículo, de acrescentar uma preposição, ou um artigo, ou qualquer coisa para desqualificar a natureza divina de Jesus, que é muito clara, muito patente nas Escrituras. É importante que vocês leiam a leitura diária, porque ela vai mostrar vários aspectos das duas naturezas de Cristo, tanto a humana quanto a divina, tá bom? Então não deixe de ler a leitura diária, que vai de segunda a sábado. A leitura bíblica em classe de hoje está em Romanos 1, de 1 a 4 e em Filipenses 2, de 5 a 11. São dois textos importantes que vão mostrar as duas naturezas de Cristo. Romanos 1:1, Paulo, separado para o Evangelho de Deus. Isso aí é o destaque que eu estou dando no versículo 1. Versículo 3. Esse Evangelho de Deus vai falar acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, né? Versículo 4. Declarado filho de Deus em poder. Então, as referências de Romanos 1, de 1 a 4, já mostra claramente. Nós temos um homem testemunhando, um homem que foi chamado para ser shaliach. Shaliach é o hebraico para apóstolo, para enviado. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui que ele foi chamado para ser apóstolo, para ser um representante de Cristo, separado para o Evangelho de Deus. Evangelho esse que o versículo diz que é acerca do Filho de Deus, que nasceu da descendência de Davi. Então o versículo 3 mostra já aqui duas naturezas de Jesus, igualzinho o texto áureo mostra. Romanos 1 e 3 fala na mesma linguagem de Romanos 9, 5. Aqui nós temos o seguinte, acerca de seu filho. Se é filho, traz a mesma natureza.
Eu tenho um filho, e o meu filho é da mesma natureza minha. Né? Nós temos pelo menos 7 naturezas no universo da existência. Quando eu falo de universo da existência, eu estou falando de céu, de inferno, de terra, de todo lugar onde existe a vida. Tá bom? Isso eu chamo de universo da existência. Nesse universo nós temos então 7 naturezas. A natureza divina, que engloba 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A natureza angelical, que engloba milhões. A natureza demoníaca, que é a angelical decaída, e ela engloba milhões também. Depois nós temos a natureza humana, que somos nós. Aí depois a gente tem a natureza vegetal, e nós temos a animal e a microbiótica. Então pelo menos 7 naturezas nós temos. Eu quero falar de 2, da divina e da humana. Eu tenho um filho, como eu disse, o meu filho herda a minha natureza. Ele não pode ser de outra natureza, ele tem que ser da natureza humana. O que é natureza? Aquilo que compõe o ser. O que é natureza? Aquilo que caracteriza o ser. E a natureza divina, ela é diferente em termos que eu vou mostrar daqui a pouco nos tópicos. Eu vou falar dos atributos de Deus dentro da natureza de Deus. Você vai entender melhor que a natureza divina é muito, absurdamente diferente da natureza humana. Mas Jesus traz em si, não separadamente, nem misturado, mas coexistindo em harmonia perfeita as duas naturezas. Porque aqui no 3 de Romanos 1, ele é chamado de Filho de Deus. Se ele é filho, ele traz a natureza do Pai. Como eu disse, meu filho traz a minha natureza. Eu herdo a natureza do meu pai. Eu não estou falando de temperamento. Ai, graças a Deus que eu lembrei. Quando eu estou falando de natureza, não estou falando de temperamento. Não estou falando de comportamento. Estou falando de características exclusivas que nos revelam como uma classe no universo da existência. Tá bom? Isso é natureza. Lembra que eu citei 7 naturezas? Pois é, nós nos encaixamos dentro da natureza humana. Na natureza humana, a natureza humana comporta 8 bilhões de seres. A natureza divina comporta somente 3 seres, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E as outras, tá bom? Como eu já falei. Então, queridos, o versículo 3 diz que ele, além de ser filho de Deus, revelando sua natureza divina, é também da descendência de Davi, segundo a carne. Olha que nós temos aqui, nessa segunda parte do versículo, uma confirmação da natureza de Cristo, da natureza humana de Cristo. Nasceu da descendência de Davi, isso aí já era suficiente, porque Davi era humano. Se nasceu da descendência de Davi, era humano também, né? E ainda confirma dizendo, segundo a carne, que é para não deixar nenhuma dúvida da natureza humana de Jesus. O versículo 4 vai repetir, vai confirmar, declarado Filho de Deus em poder. Olha aí. O versículo 3 começa dizendo, acerca de seu filho. Se é filho, traz a mesma natureza. O versículo 4 começa dizendo, declarado Filho de Deus em poder. Isso aqui quer dizer, esse declarado já está mostrando patentemente, claramente, irrefutavelmente, que Jesus Cristo é Filho de Deus. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui a gente tem algumas características aqui que valem a pena investigar, que é declarado Filho de Deus em poder, isso aqui não tem o que discutir, é irrefutável, se é filho traz a mesma natureza, traz o mesmo poder, e segundo o Espírito de santificação, esse Espírito de santificação é o Ruach HaKodesh, no hebraico, Ruach HaKodesh. Kodesh é santidade. Uma nota aqui, entre aspas, rapidinho, já volto para o texto. Na nossa Bíblia, o Espírito é chamado de Espírito Santo. No hebraico é chamado de Ruach HaKodesh, Espírito de Santidade. No hebraico fica mais completo, porque Espírito de Santidade fala da sua obra, do seu ministério, da sua atuação. Espírito de Santidade, ou seja, que promove santidade, que dá santidade, que faz com que vivamos em santidade. Já Espírito Santo, quando eu digo que o Espírito é santo, eu estou falando da sua natureza santa. É uma coisa que está nele, intimamente, intrinsecamente ligada a ele. Mas não invoca a ideia de que ele queira, ou possa, ou deva transmitir isso. Mas quando eu falo Espírito de Santidade, eu invoco todas essas coisas. Eu invoco a ideia de que ele é santo, e que ele promove, que ele compartilha, e que ele nos ajuda no nosso processo de santidade. Por isso no hebraico é mais completo.
segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Outra coisa importante aqui. Os judeus entendem que nenhuma divindade e ninguém no universo da existência, a não ser Deus, possa ressuscitar um morto. Isso aí é uma crença muito patente entre esse povo. Então, pela ressurreição dos mortos, o fato de Jesus ter vencido a morte, o fato de Jesus não ter ficado na sepultura, já o revela como alguém mais que humano. Tá bom? Então, é muito importante. Acho que a gente já praticamente definiu a aula de hoje, né? Só nessas argumentações aqui a gente já viu que Jesus Cristo é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Além de ele ter vencido a morte na ressurreição dos mortos, ele também ajudou, ele também fez com que outras pessoas vencessem a morte. Ele ressuscitou Lázaro. Com 3 palavrinhas, Lázaro sai para fora, né? E Lázaro saiu. Ressuscitou Tabita. Ressuscitou outras pessoas. Paulo ressuscitou Eutico. Então a Bíblia está cheia de ressurreições, onde pessoas que morreram vencem a morte. Isso é uma coisa que só Deus pode fazer. Então Jesus aqui no versículo 4 é declarado claramente que ele é filho de Deus em poder. Ele tem uma característica importante que é o Espírito de santificação. O Espírito Santo trabalha com ele nesse processo. E a outra coisa importantíssima que revela sua natureza divina é que ele ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte. E Filipenses 2, tem que valer a pena, queridos, essas notas aqui já no início dessa aula. A gente precisa gastar esse tempo aqui, porque depois não vou mais voltar aqui, né? Então é muito importante a gente gastar esse tempo. Isso aqui é uma aula. A aula é coisa minuciosa, né? A aula é coisa de detalhes. Então é por isso que eu digo que não pode ter pressa, não pode adiantar a aula. Tem que ficar firme aí assistindo, tá bom? No máximo, eu nem gosto de falar isso, mas no máximo, adianta um pouquinho a velocidade aí, né? 1.2, 1.5, a minha voz ainda vai ficar boa ainda para você. Mas pular tópico eu acho que não. Agora Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 11, é o texto que vai falar da kenosis. A kenosis é um tópico da aula de hoje que nós vamos ver mais para frente nessa lição, tá bom? Então aqui só vou dar um flashzinho, mas é importante comentar. Versículo 5... De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o 6 é sumamente importante. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Os en morphe feu. Eu quero destacar o morphe. Os en morphe feu. Sendo em forma de Deus. Esse morphe aqui do grego é importante porque morphe fala exatamente da forma. Está falando do corpo real, da forma verdadeira, da forma transcendente de Jesus. De como ele era antes da encarnação. De como ele é como Deus verdadeiro, não encarnado. Vamos fazer mais uma defesa com esse morphe aqui? Se a gente for, por exemplo, em Mateus 17:2, é Jesus sobre o monte e é o momento da transfiguração. Lá nós temos o seguinte: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Esse termo transfigurou-se, no grego, é metamorfophe. Metamorfophe. Morfi. Ó, o termo morfi aqui de os en morphe feu, sendo em forma de Deus, reaparece aqui em Mateus 17:2. Metamorfophe. Metamorfophe é a palavra que dá origem para o nosso termo, para o termo da nossa língua, metamorfose. Metamorfose é transformação. Metamorfose é mudança de um estado para outro estado. Metamorfose é mudança de uma forma para outra forma. Quando a lagarta se transforma em borboleta, ela está sofrendo metamorfose. É o mesmo termo que aparece aqui em Mateus 17:2. Que metamorfophe e prosten afton. E é por isso que eu estou indo no original, para invocar a palavra que nós temos aqui em Mateus 17:2, que é a palavra importante, que é metamorfophe, que é transformar-se, transfigurar-se. No nosso idioma nós temos transfigurou-se diante deles. Pode ser que ainda deixe alguma sombra, alguma dúvida, mas metamorfophe não deixa, é transformou-se mesmo. Então a gente tem aqui Jesus se transformando de aparência humana em aparência divina. E essa ação
Esse episódio foi tão marcante, tão extraordinário, que o rosto dele resplandeceu como o sol. O que mais se aproxima disso aqui, que a gente vê na Bíblia, é Moisés, quando desce do monte, seu rosto está brilhando, mas não com a potência do sol, né? E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então Jesus revela aqui para os discípulos a sua real forma. E o que nós temos em Filipenses 2:6? O semorfifeu, sendo em forma de Deus. Então, antes de Jesus encarnar, é Filipenses 2:6. Ele era em forma de Deus. Agora, encarnado em Mateus 17:2, ele se transforma de carne em forma espiritual, forma de Deus. E os discípulos viram. Então nós temos Jesus mostrando claramente as suas duas naturezas. E nós temos um versículo importantíssimo, extraordinário, que vai fechar essa discussão aqui. É João 17:5. Lá nós temos o seguinte: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pronto, meus irmãos, aqui fechou, aqui acabou com a discussão. Jesus está dizendo aqui que ele tinha com o Pai, quer dizer, em paralelo a, ele tinha com o Pai uma glória. E essa glória era antes que esse mundo existisse. Esse versículo aqui de João 17:5 confirma todas as defesas que eu já fiz até agora em todas as aulas anteriores, onde eu disse que João capítulo 1 e versículo 1 fala exatamente o que está falando aqui, é o mesmo contexto de João 17:5. João capítulo 1 e versículo 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É dessa glória que Jesus está falando. É essa glória que Jesus está falando que ele tinha com o Pai antes de encarnar, antes de passar pela kenosis. Daqui a pouco eu vou explicar o que é kenosis, vai chegar ao tópico aqui, eu não quero adiantar, tá bom? Então isso aqui é só para fechar a nossa introdução sobre as duas naturezas de Cristo. Aqui agora Jesus fechou a discussão, né? Glorifica-me tu, junto contigo, com aquela glória que eu tinha contigo. Aquela glória lá, de João capítulo 1 e versículo 1, que João falou acerca de nós. É isso aí, e fechou o assunto. Mateus 17:2 fala do Cristo homem se transformando em Deus, né? Filipenses 2:6 fala do Deus se transformando em homem, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se transformou em homem, sofreu por nós, morreu e tal. E agora aqui, João 17:5, em paralelo com João 1:1, fecha o assunto, dizendo que ele tinha uma glória anterior à existência humana. E eu já falei em vários pontos das nossas aulas aqui que o arri de João, o princípio de João, é anterior ao Gênesis, que combina muito com João 17:5 aqui. Então, fechamos essa discussão. Já fiz uma introdução, inclusive muito longa, né? Então vamos começar a introdução da aula aqui. As heresias que nós vamos combater hoje é o nestorianismo e o monofisismo. Vamos entender qual o perigo dessas seitas antigas e que se vestem hoje com uma roupa um pouco diferente e tal, mas é a mesma ideologia. Os concílios importantes que trataram da humanidade e divindade de Jesus foram os concílios de Nicéia, em 325, onde foi discutido a respeito da Trindade, o concílio de Constantinopla, em 381, e depois o concílio de Calcedônia, em 451. Todos esses concílios foram para estabelecer as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, e lutar contra arianismo, nestorianismo, monofisismo. Se você quiser ver aqui uma aula sobre 7 heresias que a igreja do início enfrentou, assista essa aula aqui que eu estou deixando para você, tá bom? Uma aula muito importante que eu gravei, inclusive, junto com a primeira aula desse trimestre para servir de auxílio, falando das principais heresias que a igreja do primeiro século enfrentou. Tópico de número 1, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O item 1 do tópico 1, Jesus é descendência de Davi segundo a carne. É Romanos 1 e 3, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. No meu comentário sobre a leitura bíblica em classe, eu já falei sobre isso aqui, né? Isso aqui é uma afirmação e uma confirmação da natureza humana de Jesus. Acerca de seu filho, é a natureza divina, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne.
E eu disse que se é da descendência de Davi, é segundo a carne. Nem precisava dizer segundo a carne. Mas nós temos aqui uma afirmação e uma confirmação. A afirmação é Jesus da descendência de Davi. A confirmação é segundo a carne. Chega a ser quase que desnecessário, né, hoje em dia. Porque se é da descendência, já é segundo a carne. Mas o apóstolo quer deixar muito claro que Jesus teve uma natureza humana. Item 1 do tópico 1, continuando, o apóstolo está se referindo então aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e osso, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus, né? E eu quero dar um destaque aqui no Evangelho de Mateus, de novo no grego, destacando a palavra eieneto, que é gerado. Aqui em Mateus aparece ienessos, da geração de. O texto no grego é assim, ó, Biblos ienessos Iesu Cristo e o David e o Avram. Livro das gerações de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lembra que eu disse que se é filho, é da mesma natureza? Né? Então Jesus aqui está sendo colocado como filho de Davi. Por que cita Davi e Abraão? Porque são pessoas importantes dentro de todos os descendentes de Abraão, né? Se você ler Mateus, no capítulo 1, você vai ver todas as gerações de Jesus. É 14, 14 e 14, né? Mas são citados aqui 2 patriarcas importantes. Davi, porque era rei e é um antepassado muito respeitado e extremamente importante na nação de Israel, e Abraão não tem nem o que falar, né? Porque Avraham é Avino, no hebraico, Abraão é nosso pai, Avinu, nosso pai. Então, esses 2 são citados aqui na genealogia de Jesus para identificar Jesus como sendo da descendência, da natureza dessas 2 pessoas. Tem alguma dúvida de que Davi e Abraão são humanos? São segundo a carne? Nenhuma, né? Então, Mateus começa dizendo Biblos eienessos, livro da geração. Eu quero destacar eienesen. Eienesen significa aconteceu, veio a ser. Ieneto, que está no mesmo campo de significado, significa nascer, tornar-se, acontecer, ser feito. Então, o texto grego não deixa nenhuma dúvida de que Jesus veio em carne. E veio da descendência de Davi e da descendência de Abraão. A citação da genealogia de Jesus começa em Mateus 1:1, invocando 2 patriarcas extremamente importantes, que são Davi e Abraão. E diz que o livro é o livro da geração de Jesus Cristo, que é filho de Davi e filho de Abraão. Ser filho quer dizer, é da mesma genealogia. E a genealogia termina no versículo 16, dizendo Yaakov veienesen ton Yosef ton Andra Marias. E Jacó gerou a José, marido de Maria. E continua dizendo assim, Ex es eienef Isus o legomenos Christos. Então a gente tem aqui mais 3 representantes nessa genealogia. Jacó, que gera José, que é marido de Maria. Então, o texto deixa muito claro para agora, depois de 2000 anos, a gente fazer uma pesquisa fora da Bíblia, se quiser, e identificar a genealogia de Jesus, que nasce de José e de Maria, segundo a carne. Então está muito claro, o item 1, ele é da descendência de Davi, segundo a carne. E Mateus deixa isso muito claro. Item 2 do tópico 1, declarado Filho de Deus em poder. Eu já falei bastante disso aqui, né, no nosso comentário da leitura bíblica. Se ele é declarado Filho de Deus, é porque ele traz a mesma natureza. Declarado Filho de Deus em poder, significa que ele tem a mesma natureza, o mesmo poder, os mesmos atributos do Pai. Embora que na kenosis... vamos deixar para o tópico da kenosis, né? Mas ele tem os mesmos atributos do Pai, por isso ele é declarado Filho de Deus em poder. Aqui no versículo 4, declarado Filho de Deus em poder, e no final do versículo, Jesus Cristo, nosso Senhor. A primeira parte é muito clara, já foi bem defendida por mim aqui. Se ele é filho, ele traz a mesma natureza, então ele é divino, né? Se ele está na carne e é declarado Filho de Deus, a gente já vê as 2 naturezas.
E o final do versículo, Jesus Cristo, nosso Senhor. Se o texto fosse hebraico, apareceria Adonai. Adonai é Senhor para Deus, para reis, para figuras eminentes, né? E se fosse grego, como é grego, né, aparece Kyrios, que é Senhor para Deus, para reis, para pessoas importantes. Então, essa expressão aqui, ela só indica a divindade de Jesus. E aí, dando um pulinho, é o item 3 do tópico 1, um antigo hino cristológico, que é Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. A gente já comentou isso aqui bastante também na leitura bíblica, mas o que o texto está dizendo aqui é que, embora Jesus, sendo Deus, ele não usou as prerrogativas da divindade durante o seu ministério terreno. Mesmo que ele fizesse uso delas, ele não consideraria isso como uma usurpação. Sabe o que é usurpação? É apoderamento ilícito de alguma coisa. Quando alguém toma posse de alguma coisa que não é sua. Então, Jesus, estando na natureza humana, se ele fizesse uso de todos os atributos divinos, ele não estaria usurpando, porque é natural dele. Porque ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Você entende como que o apóstolo Paulo entendia isso claramente? Por isso ele diz, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então isso na cabeça do apóstolo Paulo era muito claro. Na minha também é muito claro. E é o que eu quero passar para a sua mente, para a sua mentalidade. Que fique isso muito claro, que Jesus tinha duas naturezas, uma humana e uma divina. Como eu já expliquei anteriormente, Filipenses 2, 5 e 6 combina perfeitamente, da hermenêutica perfeita com João 1, versículo 1 e João 1, versículo 14. Né? Aqui a gente já viu, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas se quisesse ser igual a Deus, não seria usurpação, porque não estaria tomando posse de nada que não fosse dele. Porque ele tem as duas naturezas, a humana e a divina. João 1 e 1 vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E João 1, 14 diz que o verbo se faz carne e habita entre nós. Então toda essa contextualização aqui só mostra para nós as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Tópico de número 2, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. A gente tem duas heresias que vão contra esse ensino que nós estamos defendendo até agora, o ensino da dupla natureza de Cristo. É o nestorianismo e o neofisismo. Vamos ver o que é nestorianismo. Essa heresia do nestorianismo foi defendida por Nestório, então a heresia traz o seu nome. Ele foi bispo em Constantinopla entre 428 e 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendido por Cirilo de Alexandria, que viveu entre 376 e 444. Cirilo dizia que Maria era Theotokos, mãe de Deus. Isso aqui no grego. Literalmente portadora de Deus, mãe de Deus. Em oposição a Cirilo, Nestório sugeriu que Maria, em vez de ser chamada de Theotokos, deveria ser chamada de Christotokos, que quer dizer mãe de Cristo. Aqui é portadora de Cristo e não de Deus. Com isso, ele já queria descaracterizar a natureza divina de Cristo, né? De certa forma, eu não estou defendendo a doutrina católica, tá bom? Eu não estou concordando que Maria é mãe de Deus. Mas, de certa forma, Maria é mãe de Deus. Porque Jesus é Deus. Jesus traz a natureza divina. O que Maria não é a mãe do Pai, a mãe de Deus, Yahvé. Mas a mãe de Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, ela é. Né? Mas, claro que eu concordo também que a expressão Christotokos, mãe de Cristo, fica melhor do que mãe de Deus. Porque mãe de Deus precisa de toda essa explicação que eu estou dando aqui. Por que a expressão adotada por Cirilo é, em primeira vista, uma contradição? Porque Maria é humana, então ela não pode ser literalmente mãe de Deus, porque Deus é eterno. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, que Maria deveria ser chamada de mãe de Cristo, ela perdeu em popularidade para a proposta de que Maria era mãe de Deus. Então, Theotokos ficou mais popular. Theotokos, mãe de Deus, se popularizou mais do que Christotokos,
né? A expressão Mãe de Deus, acredito que muitos de vocês já ouviram, mas Cristotocos nem todos, né? Mãe de Cristo, nem todos, de um ponto de vista legal, teológico. Então, a popularização do termo Maria, Mãe de Deus, venceu, mas não quer dizer que seja correta, tá bom? Eu fiz aqui a defesinha, entre aspas, aqui, de que Maria é, de certa forma, Mãe de Deus, no sentido de que ela é mãe de Jesus. E Jesus participa da divindade. Então, né, nessa distância, com essa explicação, a gente entende que, por assim dizer, Maria é. Mas não é literalmente. O que significa ser literalmente? Significa ser de verdade, Mãe de Deus. Porque Maria está na linha dos humanos. Maria é mortal. Maria teve início e vai ter fim. Deus é eterno. Não tem início nem fim. Então, impossível, do ponto de vista estrito, ela ser Mãe de Deus. Item 2 do tópico 2, o nestorianismo. É a doutrina que ensinava a existência de duas pessoas separadas no mesmo Cristo. Uma humana e uma divina, em vez de duas naturezas em uma só pessoa. Percebeu como é? Nestório dizia que a natureza humana de Jesus era uma pessoa e que a natureza divina de Jesus era outra pessoa. Ou seja, Jesus era duas pessoas. Jesus tinha duas naturezas, mas não unidas, não perfeitamente unidas, mas eram duas pessoas compostas de forma híbrida, misturadas, né? Mas não é assim. A natureza divina habitava no corpo de Cristo, como a natureza humana habitava no corpo de Cristo, e subsistiam perfeitamente, trabalhando lado a lado perfeitamente. Essa é a doutrina da Trindade, né? Que Jesus tem duas naturezas coexistindo de forma perfeita. E essa foi a acusação contra ele. As duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Por isso foi considerado como heresia. Uma das bases de Nestório para dizer que as duas naturezas de Jesus eram duas pessoas é Gênesis 2:24. No hebraico lá nós temos o seguinte: Alken Yazov ish et aviv ve'et imo, vedarak beishto ve'yahu levassar ehad. O termo hebraico que aparece aí como importante, inclusive a última palavra do versículo é ehad, vehayu levassar ehad. Os dois vão ser uma carne. A defesa é a seguinte, de que é um ehad composto. Embora que o termo ehad no hebraico signifique um, né, único, é o número 1 praticamente, né? Mas Vehayu levassar errad, serão ambos uma carne, fala de um errad composto, um errad que comporta duas pessoas. Ele entendia então que do mesmo jeito que o errad de Gênesis 2:24 comporta numa carne duas pessoas, então a natureza de Cristo comportava também duas pessoas. Mas foi considerado heresia, porque a natureza de Cristo não é duas pessoas. São duas naturezas numa pessoa. E a pessoa é tanto divina quanto humana. Item 3 do tópico 2, o monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas. Monos, que significa único, e physis, que significa natureza. A physis é a parte corpórea, a parte física de alguma coisa, né? Na filosofia, physis é tudo que existe, tudo que é material. O principal expoente dessa heresia foi Eutico, também conhecido como Eutique. Esse Eutico aqui não é aquele que caiu da janela enquanto Paulo pregava, hein? São duas pessoas diferentes. Enquanto Nestório afirmava que as duas naturezas de Cristo são separadas a ponto de serem duas pessoas, o monofisismo diz que eram tão intrínsecas. Essa doutrina então afirmava que as duas naturezas eram tão intrínsecas que chegava ao ponto de serem fundidas em uma só natureza. Eram amalgamadas, misturadas. O sentido de amalgamar, ele não é o sentido de unir, mas não se trata de união, mas de mistura, de fusão. Assim seria uma natureza híbrida, nem totalmente divina, nem totalmente humana. Por isso foi rejeitado pelo Concílio de Calcedônia em 451 como heresia. Para ilustrar, a lição traz o seguinte: o bronze é uma liga de cobre e estanho, de modo que não é nem cobre e nem estanho, é outro metal. A outra ilustração é em relação a cores, né? O verde é a mistura do azul com o amarelo, mas de fato, na essência, o verde não é nem totalmente azul, nem totalmente amarelo. É verde, é agora uma outra coisa.
Então, segundo o monofisismo, as naturezas de Cristo, a natureza de Cristo não era nem perfeitamente divina, nem perfeitamente humana. Por isso foi rejeitada como heresia. Mas a resposta bíblica diz o seguinte: segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade. Eu abri a aula fazendo essa defesa, inclusive com exegese, inclusive na etimologia, que foi Romanos 9:5 e Filipenses 2, de 5 a 11. E o último item aqui do tópico 2, o Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e substância, não dividindo nem separando em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. A encarnação do Verbo não é, então, uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa nesse documento do Concílio de Calcedônia. Tópico 3, para a gente ir encerrando a aula, o perigo dessas heresias na atualidade, os monofisistas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, que viveu de 500 a 578, foi um monge sírio que liderou o grupo monofisista e preservou a tradição sírio-monofisista conhecida como tradição jacobita. Ele e os seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. Quem são os representantes do monofisismo hoje? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas. Então é importante a gente conhecer a cristologia dessas tradições cristãs para saber como responder os questionamentos deles e, sobretudo, conservar a fé em Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, o Deus conosco. O quenoticismo, do verbo grego keno, que significa esvaziar. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na Terra, esvaziou-se a si mesmo dos atributos divinos. As linhas de pensamento principais em relação à quenose são duas. O verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não usar. Isso aqui parece muito com Filipenses, né? Lá está dito, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, era Deus, mas não quis usar os atributos de Deus. Parece muito com isso aqui. Eu sou simpático a isso. E o 2, as prerrogativas da divindade foram usadas, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. Jesus, como participante da Trindade, não precisava ser dirigido por Deus e pelo Pai 100% do tempo. Não tem esse cabimento nas Escrituras. Jesus, ele como sendo a segunda pessoa da Trindade, perfeitamente Deus, ele não precisava que Deus ficasse dirigindo ele, mostrando, falando como agir como um Deus. Como se ele tivesse se esvaziado completamente da divindade. A kenosis não é um esvaziamento completo. Senão a gente não precisaria ter a aula de hoje, né? Onde nós estamos defendendo as duas naturezas subsistindo na pessoa de Cristo. Então eu fico mais com a primeira linha de pensamento, que é o verbo possuir os atributos divinos, mas escolheu não usar. Só tem um atributo divino que Jesus na carne não podia usar, que era a onipresença, né? Porque como é que ele ia poder estar em dois lugares ao mesmo tempo se ele tinha a limitação física? Então isso aí não tem nem que discutir. Agora os demais atributos, 10 atributos eu vou colocar aqui como subsídio nessa aula aqui, 10 atributos divinos. Onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, eternidade, santidade, amor, justiça, misericórdia e soberania. Então, se a gente entender que a kenosis foi um esvaziamento completo da divindade, a gente vai descaracterizar e fazer desaparecer a natureza divina de Cristo, né? E olha só, continuando aqui na leitura da lição, entendemos que sem atributos divinos, Jesus seria menos que Deus. Então, a kenosis, aí na revista está o kenosis, mas no grego, kenosis é um substantivo feminino, tá bom? Então é a kenosis. A kenosis é o esvaziamento de Cristo. E isso foi uma condição para o seu messiado, e por isso ele abriu mão da sua glória celeste. E é aí que entra João 17,5, que eu fiz aquele comentário. Ele abre mão, né, mas não se esvazia da natureza divina.
Ele deixa de usar os atributos, mas não joga fora, não anula a natureza divina. Senão, a aula de hoje seria inútil e não seria verdade que Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Então, ele escolhe não usar certos atributos que são exclusivos de Deus. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, perdoou o pecado, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar. E só Deus pode fazer essas coisas, né? Então aqui a gente fecha o assunto sobre a natureza divina de Jesus. Ele realmente tem as duas naturezas, perfeitas nele. Perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E para fechar, mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo mãe de Deus, de Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, nós aprendemos que o que parece certo é a escolha popular, e nem sempre essa escolha representa a verdade. Então, tem coisas que vêm a ser fato, vêm a ser verdade, né? Se torna até doutrina, dogma de certas igrejas, mas não quer dizer que seja a verdade, né? Maria hoje ela é reconhecida então como mãe de Deus, mas em termos literais, como eu expliquei, ela não pode ser mãe de Deus, literalmente, porque ela é mortal e Deus é eterno. De certa forma, aceita-se que ela sendo Christotokos, mãe de Cristo, é, por inferência, mãe de Deus, já que Cristo é Deus, perfeitamente Deus, mas só por inferência. É isso então, queridos, encerramos por aqui a aula de hoje, espero ter contribuído com o meu pensamento, com a minha interpretação na aula de hoje. Se você está gostando do que você está vendo aqui no nosso canal, nas aulas de escola bíblica, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. Sua inscrição, seu like, seu compartilhamento são muito importantes para ajudar o nosso canal a crescer. Manda essa aula para todas as pessoas que você conhece da sua igreja, tá bom? Manda para os amigos, publica lá na sua rede social, no seu Facebook, no seu Instagram, para ajudar o nosso canal a crescer. Se você quiser nos ajudar ainda mais e quiser crescer um pouco mais, se torne membro. Como membro, você vai ter vídeos, aulas e cursos exclusivos. Como membro consultoria, você vai poder falar direto comigo. Vai ter o meu número de telefone, a gente vai poder conversar. Você vai gostar de conversar comigo. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.